você sentar. Nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Salmos, um Salmos muito conhecido pelos irmãos, 51, no seu versículo de números 17. Salmos 51, no versículo de número 17. A minha Bíblia ela está em NVI. Acho que é a mesma tradução que está aqui à frente. Irmãos, assim é a palavra de Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu queria falar um pouquinho hoje, sobre o tema: se não houver conformidade com a vontade de Deus, como eu posso agradá-lo? E a pergunta é: qual é a vontade de Deus para os cristãos? A vontade de Deus é que os irmãos vivam em união, em amor, em obediência à palavra de Deus e em santificação diária. Esse salmo, ele é um salmo muito conhecido pelos irmãos, e Davi, ele escreve esse salmo em um momento de profundo arrependimento. E que arrependimento foi esse que Davi viveu, que levou ele a escrever esse salmo? Davi, como nós conhecemos, ele foi ungido por Samuel através da vontade de Deus. Então Deus levanta homens, unge pessoas para viver a boa e agradável vontade de Deus. E a palavra fala que Davi, então, ele viveu essa vontade de Deus em sua vida. Davi, ele foi ungido a ser rei de Israel, diz a palavra de Deus, pela vontade de Deus. E Davi foi aquele que, na sua mocidade, ele venceu o leão. Na sua mocidade, ele venceu o urso, diz a palavra. E na sua mocidade, ele venceu uma das maiores batalhas da sua vida, que foi contra o filisteu, o gigante Golias. E a palavra fala que Davi, ele foi um homem poderoso, um homem poderoso de guerra. Davi, ele teve tudo. A palavra fala que Deus concedeu tudo aquilo que Davi precisava. Ele teve mulheres, ele teve riquezas, mas mesmo assim, irmãos, a palavra fala que ele pecou contra Deus. Então Davi, ele comete um adultério com Betseba, mulher de Urias. Quem foi Urias? Urias foi um dos grandes amigos de Davi, aquele que estava à frente com ele nas batalhas. E não somente isso, Davi também ele comete homicídio. Ordena a morte do próprio amigo Urias, que era marido de Betseba, e coloca Urias então à frente da batalha para ser morto. Então, achando que o problema já estava solucionado, vem então a palavra de Deus através do profeta Natã. O primeiro ensinamento, irmãos, que nós podemos tirar aqui é que nada fica descoberto aos olhos de Deus. Então, seja qual for a situação que nós vivemos, seja qual for o pecado, seja qual for a dificuldade, isso não ficará
descoberto aos olhos de Deus. Porque um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Então Deus, ele é um conhecedor de todas as coisas. A palavra fala que ele conhece o nosso deitar, o nosso descansar e o nosso levantar. E a sua presença, ela é real em todos os lugares, a todo momento, diz a palavra de Deus. Então é um Deus que conhece todas as coisas. Então, irmão, não pense que você errando, pecando, ficando, alguma coisa vai ficar encoberto aos olhos de Deus. Né? O brasileiro, ele tem sempre um jeitinho de dar um jeitinho brasileiro, né? Camuflar o seu pecado, camuflar os seus erros, né? Mas nós conhecemos um Deus e servimos um Deus que conhece todas as coisas e vê todas as coisas. E cedo ou mais tarde, a palavra dele vem, como a palavra veio através do profeta Natã, a vida de Davi. Em segundo, aquilo que foi revelado pelo profeta. Davi, então, ele é confrontado pelo profeta Natã pelos seus crimes. Irmãos, existem pessoas, cristãos, que servem a Deus, né, que quando vem o primeiro confronto, ou a primeira palavra profética trazida por Deus, o que esses irmãos fazem? Eles não enfrentam de frente. Primeira coisa que eles fazem, eles vão embora, ou eles falam mal do pastor, falam mal do irmão, do homem de Deus e da profecia. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui com Davi, é que Davi, ele foi um homem que enfrentou esse confronto de frente. Mesmo sabendo do seu pecado, dos seus erros, da sua dificuldade. Quando veio a profecia foi dura em relação a Davi, o que ele tinha feito, o que ele tinha cometido. A palavra fala que ele enfrentou de frente. Então, qual foi a reação de Davi? Em vez de justificar os seus atos, como muitas pessoas fazem, justificam os seus atos, ele assumiu perante a Deus a sua culpa totalmente. Então, irmãos, aqui nós aprendemos mais uma coisa com essa passagem, que nós precisamos assumir os nossos erros. Nós precisamos assumir as nossas culpas, as nossas dificuldades perante a Deus. Se você errou, se você pecou, falou mal contra Deus, contra os seus irmãos, seja um homem para assumir o seu erro, a sua culpa perante Deus. Peça perdão, pois o cristão verdadeiro, ele não guarda mágoas, porque isso, irmãos, é nobreza da parte do servo de Deus. Isso é ser fiel, é ter fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. A palavra fala que a maior nobreza que a Bíblia relata foi a de Jesus Cristo. Quando ele foi pregado à cruz, ele disse lá em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, aprenda a perdoar como Jesus nos perdoou. Aprenda a colocar a sua vida perante ao Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que nos exorta, é Ele que fala ao nosso coração e que traz a profecia necessária para que nós possamos aprender e para que nós possamos continuar uma caminhada de jornada rumo à vontade dEle e rumo ao desejo dEle. Então, ser nobre é colocar-se à disposição para perdoar, para aceitar os seus erros e ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. E se não existe perdão, irmãos, a palavra ela é muito clara, ela diz que não existe remissão de pecados. E já estamos todos condenados. Então, se nós não conseguimos perdoar, como nós estaremos com aquele que perdoa lá na eternidade? Como nós poderíamos fazer parte de um povo
que estará ao lado de Jesus na sua glória, se nós não conseguimos perdoar nem o nosso próximo que está ao nosso lado. Então a palavra de Deus, ela nos relata que é necessário perdoar. Jesus perdoou os nossos pecados, as nossas transgressões. Todo o pecado, toda a enfermidade estava sobre ele. Um preço que não era dele. Mas ele foi à cruz somente para nos salvar. E somente por amor a Deus, para nos dar uma nova oportunidade de conhecer realmente aquilo que é a vontade do Pai para a nossa vida. Então, perdoar é necessário para que nós possamos viver uma vida cristã perante ao Deus Todo-Poderoso. E no versículo 13, Samuel, no 2 Samuel, capítulo 12, 13, então Davi disse a Natã, pequei contra o Deus, o Senhor. E Natã então respondeu, o Senhor o perdoou, seu pecado, e você não morrerá. Entretanto, uma que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. Irmãos, Deus, ele perdoou Davi, mas o seu pecado, ele trouxe grandes consequências. Então, antes de pecar, antes de errar, não se esqueça que haverá uma consequência. Deus, ele é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa os pecados, mas a consequência do pecado, ela fica. E a palavra vai relatar, lá em 2 Samuel, no seu capítulo 12, 10, diz assim, por ter desprezado a palavra de Deus, fazendo com que ele reprova, você matou Urias, tomou a mulher dele para si, e por isso a espada nunca afastará de sua família. Mas mesmo assim, Deus amava Davi. Então, irmãos, não é porque haverá uma consequência, Deus deixará de amar você. A palavra fala que Deus estará com você, nesse momento de luta, nesse momento de aflição, nesse momento de batalha. Então, em Atos 13, 22, vai relatar que o grande amor que Deus tinha pela vida de Davi. Vai dizer assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha que coisa, irmãos, maravilhosa é você ter um coração segundo o coração de Deus. Então, mesmo Davi errando, Davi cometendo o pecado, o adultério, como diz a palavra, o seu coração era um coração que estava ligado com o coração de Deus. Por quê? Porque havia ali um grande arrependimento da parte de Davi e reconhecimento que ele errou. É isso que a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite, mesmo perante as nossas dificuldades, os nossos pecados, nós precisamos reconhecer que nós erramos e precisamos arrepender, porque através do arrependimento, Deus, ele opera o perdão. Ele opera o milagre em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos tirar aqui como o primeiro ensinamento, não é porque nós erramos e pecamos que Deus não nos dá uma nova oportunidade para redimir com Ele. Então é necessário, irmãos, você se redimir com o Senhor. É necessário você se arrepender e voltar a Deus, ter com Ele uma nova oportunidade de uma nova mudança de vida. E se houver um verdadeiro arrependimento, com certeza o perdão será operado nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Mas a consequência, um dia ou mais cedo ou tarde, ela virá. Mas não se esqueça que Deus estará contigo, louvado seja o nome do Senhor. Estará contigo para te fortalecer, estará contigo para te ajudar, para você vencer as dificuldades, as barreiras.
Em Mateus 28:20 diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, do mundo. Amém. Então, a promessa de Deus é estar contigo até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja qual for a luta, qual for a dificuldade, não se esqueça, o Senhor está contigo. É o Senhor que vai à frente. É o Senhor que batalha contra as nossas lutas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que veio a Davi, ela foi dura, mas através do arrependimento de Davi, Davi conformou com a palavra de Deus, e Deus o perdoou. Irmãos, agradar a Deus não depende de uma perfeição, incansável da nossa parte, mas sim de um coração quebrantado e arrependido, e disposto a confiar na graça dele. Então, o que nós precisamos é ter o nosso coração quebrantado. Nós precisamos nos arrepender e estar disposto a realmente confiar na graça dele. A graça que é de graça, a graça que leva o homem ao conhecimento verdadeiro de quem Jesus Cristo é e de quem Jesus Cristo foi. Louvado seja o nome do Senhor. E estar na presença de Deus, irmãos, é algo maravilhoso, porque todas as vezes que nós estamos tristes, abatidos, e nós vamos de frente a uma palavra de Deus, com uma experiência como Davi viveu, nós precisamos ser fortes. A palavra fala que Davi viveu muitas situações difíceis na sua vida, perseguições, contra o exército de Saul. A palavra fala que foi momentos assim terríveis, que ele passou angústias, mas ele nunca esqueceu daquele que estava com ele, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração quebrantado, irmãos, é um estado de profundidade de arrependimento e redenção total ao Deus Todo-Poderoso. É onde as pessoas, elas abandonam o próprio orgulho e reconhecem a sua total dependência do Criador. Então nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado e precisamos reconhecer, que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Sem Ele jamais nós conseguiremos vencer. Sem Ele jamais nós conseguiremos caminhar como um cristão. E na nossa incapacidade humana de cumprir a perfeita vontade de Deus, é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, que se fosse renovada, que é renovada, a cada manhã, ou a cada dia na nossa vida, jamais nós conseguimos cumprir a vontade de Deus. E alguns princípios que nós precisamos entrar aqui, que agradam a Deus, é primeiro reconhecer a nossa limitação e a nossa honestidade. Deus conhece a nossa estrutura, diz a palavra, e sabe que nós somos pó, nós somos criaturas. Mas nós precisamos, irmãos, ser sinceros sobre as nossas próprias falhas, lutas, e o primeiro passo é de uma relação real com Ele. Então, ser sincero, ser honesto, nos fala de um primeiro passo para nós termos uma relação real com esse Deus Todo-Poderoso. Se houver sinceridade, se houver fidelidade no nosso coração, com certeza nós teremos uma grande intimidade com Deus. E então, quando nós exigimos algo de alguém, irmãos, nós precisamos lembrar que cada pessoa tem também as suas próprias limitações, A palavra diz que nada é por força nem por violência, mas tudo é pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Está lá em Zacarias capítulo 4, 6,
não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As limitações existem para todos, uns têm mais facilidades, né? Outros não têm mais facilidades, mas isso não muda, né, o nosso relacionamento com Deus. Se existe um coração quebrantado e arrependido e disposto a confiar nele, então nós conseguimos agradar a boa vontade de Deus. E outro princípio também que nós precisamos aqui, e reconhecemos diante dessa passagem de Davi, é que nós precisamos, irmãos, praticar o nosso arrependimento diário. Agradar a Deus não significa nunca falhar, mas mudar a direção do coração sempre que percebemos algum desvio. Então isso aqui é muito importante, né? Agradar a Deus não significa que nós nunca vamos falhar, mas é reconhecer que falhamos e temos condição de mudar a nossa direção, o nosso coração, para agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando sempre para Ele, com o desejo de recomeçar tudo novo na nossa vida. Então, irmãos, se nós erramos, se nós falhamos, se nós pecamos, Deus nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos diante dele. E se você tem errado, arrependa-se, comece tudo de novo, para não persistir no mesmo erro, né? Nós precisamos, irmãos, levantar e caminhar. Às vezes a pessoa, ela erra, ela entra em uma batalha espiritual, em uma dificuldade, e a primeira coisa que acontece, ela começa a se afastar de Deus, né? Ela começa a não conseguir mais caminhar. O desejo do coração dela de orar, de buscar a Deus, de jejuar a Deus, isso vai esfriando. E isso acontece com todas as pessoas, né? Em momentos difíceis, em momentos de batalhas. Mas a palavra nos fala que, às vezes, os momentos vêm para nos podermos aproximar mais de Deus, buscar mais em oração, buscar mais na sua palavra, né? Como é bom levantar de manhã e poder ouvir uma palavra de Deus. Desde o dia em que eu passei a conhecer aqui a Igreja Manancial, eu e minha esposa, nós passamos a ouvir os devocionais diários todos os dias da manhã. Então, sim, é algo maravilhoso. A palavra de Deus, quando ela vem ao nosso coração, de encontro à nossa alma, que às vezes está atribulada, que às vezes está afastada, longe do Senhor, ela nos leva a se aproximar daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então é muito importante levantar pelas manhãs e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que nós vivemos em tempos difíceis, irmãos, onde o tempo ele está muito curto para todas as pessoas, né? O dia ele passa tão rápido que, se a gente não perceber, a gente não consegue fazer aquilo que a gente planejou. Então nós precisamos tirar esse pequeno tempo da nossa vida para ouvir ao menos um devocional, abrir a palavra e nos dedicarmos mais ao Senhor, à vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que nos aproxima do Senhor. É isso que aproximava Davi de Deus. A palavra fala que Davi ele era um homem temente a Deus. É um homem que, mesmo nas suas angústias, nas suas aflições, ele havia um grande relacionamento com Deus. A palavra fala que aquele homem, ele foi um homem usado não somente nas guerras, nas batalhas, mas um homem que foi também usado para levar ali o louvor que trazia libertação. Quantas vezes está relatado na palavra que Saul, ele era possuído por um espírito mau, e Saul estava ali com um louvor pela parte de Deus para trazer a libertação.
Então, estar próximo de Deus é estar com um coração quebrantado para operar aquilo que é a vontade de Deus. Seja qual for a vontade de Deus, que seja uma libertação, que seja uma cura, que seja uma operação espiritual, a vontade de Deus é para que o servo cristão esteja próximo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E praticar esse arrependimento, irmãos, diário, é estar disposto a viver aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. É estar de pé, mesmo que venham as dificuldades, venham as barreiras. Não esqueça que estar próximo de Deus é estar forte, é estar fortalecido, é estar coberto pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos terceiros princípios aqui que nós vimos também na palavra de Deus é confiar totalmente na graça dele. A fé cristã, ela ensina que a aproximação de Deus a aproximação de Deus se dá por mérito de Jesus, através da fé, e não pela ilusão de que conseguimos cumprir tudo perfeitamente por nossas próprias forças. Somente Cristo foi perfeito, e somente por Ele e através dele que nós alcançamos a graça dele. Então a fé, ela nos ensina a aproximar cada vez mais de Deus. Todo o mérito é para Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Jesus é aquele que pagou o preço do nosso pecado. A toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ele, e tudo é para Ele. E através de Jesus, nós alcançamos a graça que Ele tem à disposição para a nossa vida, para aqueles que o servem com um coração quebrantado, diz a palavra. Ofereça um coração quebrantado a Deus. Salmo 51, que nós lemos, diz assim: sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, e Ele não despreza um coração contrito e humilde. Então, diante da humildade, é onde Deus nos honra. Louvado seja o nome do Senhor. Diante a humildade vem a honra. E agradar a Deus é a praticar a sua justiça e a obediência a Deus. Lá em Provérbios 21:3 diz assim, 21:3, fazer que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, irmãos, nós temos que procurar fazer aquilo que é justo e certo aos olhos do Senhor. Isso vale mais do que qualquer sacrifício, diz a palavra. Nós precisamos viver em santidade, que está lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 1-3. Quando mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, é de fato assim que vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então a vontade de Deus, irmãos, é que nós sejamos santificados. Seja humilde. Já falei um pouco também sobre a humildade, né? Está lá na passagem de Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Fazer tudo com o coração sincero. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, ter essa relação com Deus nos leva a fazer tudo com sinceridade. E toda vez que nós fizermos com sinceridade, lembre que não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ter um coração sincero é ter um coração que agrada a Deus, que agrada a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos estar em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus.
alinhar sempre os nossos pensamentos. A nossa vida precisa estar alinhada realmente com a palavra dele. E nós precisamos fazer tudo para agradá-lo, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos. Sabemos que somente um foi perfeito, Jesus Cristo. Mas na nossa imperfeição e nos nossos erros é que nós aprendemos a lidar com a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E viver uma vida plenamente em obediência e santidade a Ele. E oferecer a Ele um espírito reto. Oferecer a Deus um coração quebrantado, humilde, sincero, e ser fiel a Ele. Nós precisamos ser fiel a Jesus Cristo, ser fiel a Deus, porque Ele tem sido fiel conosco todos os dias, louvado seja o teu nome. Como é bom, irmãos, podemos levantar de manhã e saber que o Senhor nos sustentou e foi fiel à nossa vida. Quantas pessoas, eu sempre falo isso, nesta manhã, não puderam se levantar nem da cama. Outros estão em leite de hospitais, outros estão acamados em camas, estão passando por enfermidades, lutas, dificuldades. Mas Deus é aquele que tem sido fiel com a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, tem sido fiel com a nossa vida. Aqui nós estamos de pé para louvar e bendizer e glorificar o nome dEle. Nós precisamos exaltar a esse Deus Todo-Poderoso que tem sido fiel. Então nós também precisamos ser fiel com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. É Ele que nos abençoe no nosso dia, aquele que nos dá força para caminhar, para trabalhar, para resolver as situações, nos dá saúde para continuar servindo a Ele, nos dá condição de podermos aprender cada dia mais com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser servo do Senhor é realmente ter um coração disposto a obedecer, ter um coração disposto realmente a aceitar a palavra de Deus, seja ela como for, seja uma palavra de edificação, seja uma palavra de exortação. Deus conhece a nossa estrutura e a nossa necessidade, e com certeza Ele faz aquilo que é melhor para os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Deseja um coração sempre quebrantado, sempre disposto a servir a esse Deus Todo-Poderoso, ser fiel a Deus. Irmãos, é tudo na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos, a cada dia, fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Sabemos que somos imperfeitos, que erramos muito, mas é Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina, é Ele que nos exorta, é Ele que nos dá a condição de caminhar grandemente na presença dEle. E que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. E não se esqueça, todos os dias, de participar daquilo que Ele tem colocado na sua vida. Participar da sua presença, estar na sua presença. Viver para sempre na presença dEle, louvado seja o nome do Senhor.